Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Vou colocar aqui um material para vocês. Vamos lá. Olha mesmo. É um aulão para o concurso de Caruaru. Eu sou Fabiana Muniz, professora de português do conteúdo concursos. Muitas pessoas me pediram este aulão e eu decidi fazer o aulão gratuitamente. Então, se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha. E outra coisa que você também deve fazer é clicar aí no sininho para quando houver material, né? Material, quando eu postar material novo, você vai receber, né, a notificação, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu amo esta cidade, Caruaru. É a cidade onde eu fiz meu filho. Eu morei um tempo em Caruaru e eu engravidei do meu filho nesta cidade. Que ela parece muito com Campina Grande. Assim, o clima, tem aquele climazinho frio, não é? É uma cidade, assim, muito interessante. Eu tenho um carinho muito forte por Caruaru, né? Eu morei também em Campina Grande, né, por muitos e muitos anos, né, onde eu criei o conteúdo concursos, vai fazer 15 anos, e agora eu estou morando na Califórnia, tá, gente? Então, vamos que vamos começar a nossa aula. Veja bem, eu coloquei duas provas aí, tá? Vou fazer o possível para resolver todas as questões. Vamos que vamos, né? Então, olha lá. Eu tenho essa prova, que tem um texto até meio grande, né? E aqui a questão. Antes de começarmos a fazer, eu vou logo dizer algo que eu observei desta banca, porque eu fiz muitas e muitas provas da banca. Peçam, não é? Que não haja muita interpretação de texto, questões de texto. Sabe por quê, gente? Porque são questões muito bobas. Eu não vi uma questão de texto desta banca difícil. Eu não vi. Primeiro, as questões são de compreensão textual. Não é de interpretação. Professora, e a diferença? A. A questão de compreensão significa dizer que você vai observar, todo texto, ele é constituído de estrutura superficial ou ou profunda. E profunda. Todo texto tem duas estruturas, uma chamada de superficial, outra de profunda. O que é superficial? É o que está explícito, é o que está dito no texto. E o que é estrutura profunda? É o que está implícito. Para você chegar à estrutura profunda, você tem que partir do que está explícito, do superficial. Não é? Então, a estrutura não há, quando pede para você fazer uma dedução, a questão, uma inferência. Isso aqui é questão de quê? Interpretação. Quando pede para você olhar o que está no texto, é explícito, estrutura superficial. É o quê? Eu vou chamar isso aqui de 1
e vou chamar isso aqui de 2. Então, 1 é a estrutura superficial. Interpretação é a estrutura profunda, ou seja, você tem que deduzir por meio das pistas textuais, tá? Olha mesmo, nós temos aqui um texto, né, cujo título é uso de cigarro eletrônico equivale a mais de 20 cigarros por dia, né? É importante olhar este elemento aqui, não é? Que é o título. O que é o título? É a vaga referência. O título é a vaga, faz uma referência, não é, ao assunto tratado no texto. Agora, existem títulos que são despistadores, que a pessoa só vai entender o título quando lê o texto todo, tá? Então, o título é muito importante, a referência também é muito importante, não é? Então, veja que olhar digital, medicina, fala de saúde, fala sobre o cigarro, né? Então, vamos lá. E aqui eu vou resolver a primeira questão. Olha, diz assim: segundo a diretora do ambulatório de tratamento do tabagismo do Instituto do INCOR, doutora Jaqueline Schultz, no jovem que consome o cigarro eletrônico, a taxa de nicotina do organismo pode ultrapassar essa média. Que média? Então, foi citada anteriormente, alcançando o equivalente a mais de 20 cigarros tradicionais por dia. Com base no trecho acima, não é correta a seguinte afirmativa sobre esses dispositivos, ou seja, o cigarro eletrônico, não é? Aí, o uso entre os jovens é cada vez maior. Ele quer uma errada. Então, gente, eu não estou dizendo que você faça isso na prova, mas o que está posto aqui não tem nem como a gente errar. Não precisa nem ler o texto, sinceramente, porque diz assim: o uso entre os jovens é cada vez maior, não é? A venda desse produto é ilícita. Ou seja, esse trechinho aqui não dá para responder isso. Mas as substâncias presentes são benéficas. Os fumantes continuam dependentes. A única que está errada, e lógico que isso aqui está errado, não é? Porque o INCOR, e até você olhando aqui o texto, ó, ele tem subtítulos, né? O boom do cigarro eletrônico. Quais os ingredientes do cigarro eletrônico? Tá? Então, aqui no início diz assim: de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o fumante brasileiro consome, em média, 17 cigarros por dia, convencionais. Segundo a diretora, que é esse trechinho que está lá, não é? O jovem que consome o cigarro eletrônico vai ultrapassar essa média que foi dita anteriormente. Essa média, não é? Está fazendo a referência a algo dito anteriormente, tá? Então, a única que está errada é letra C, de certeza de conteúdo compostos, tá? Olha que outra de texto, não é? Bem bobinha, das alternativas abaixo. Aquela que apresenta informação verdadeira sobre o uso do cigarro eletrônico é: você acha que o INCOR vai dizer, né? O texto vai defender que o cigarro eletrônico beneficia a saúde pulmonar, mantém a pressão arterial normal, diminui o risco cardíaco, causa dependência química. Então, causa dependência química. Não é porque aqui o texto o tempo todo, não é? Diz que, ó, fala dos ingredientes,
do cigarro, de como ele é feito, né? E ele diz que contém propilenoglicol, nicotina e substâncias aromáticas. É por isso que não emite o já conhecido cheiro dos cigarros tradicionais. Aí muitos acreditam que o uso é inofensivo, já que ele é usado na indústria alimentícia, mas isso pode não ser totalmente verdade. Tá? Então, eu não estou dizendo que você não leu o texto, mas aqui está muito básico, né, gente? Está muito básico. Eu vi que as questões sobre o texto são questões fáceis. Eu até digo a você, peça para não cair muitas questões de interpretação, porque muita gente vai acertar. Em geral, a banca coloca no máximo 4 questões, foi isso que eu vi. Aqui mesmo parece só vamos ver quantas tem, tá? Muitas também acreditam que o uso do próprio é inofensivo. Essa questão aqui foi anulada, que é uma questão de quê? De sinônimo, né? Do aspecto semântico que ela sempre coloca. Aí, não haverá prejuízo de sentido se a palavra em destaque for substituída. Inofensivo. Nós temos aqui um prefixo de negação, ou seja, não é ofensivo. Mas dizer que pelo fato de não ser ofensivo, ele é benéfico, benéfico não é o mesmo sentido. Danoso. Então, essa questão foi anulada, eu nem vou comentar, tá? Eu coloquei isso aqui para a gente resolver a questão 4. Olha mesmo, vi que há muitas questões de morfologia na prova. Que a morfologia trabalha o quê? As classes de palavras e formação de palavras, estrutura e formação de palavras. Quanto à classe de palavras, nós temos 10 classes de palavras. Quando falar em classe de palavras, é morfologia. Cuidado para não confundir com sintaxe, tá? E aí, eu coloquei as famílias. Olha mesmo como é que eu trabalho com isso. Aqui eu tenho a família do substantivo. Quais são os parentes do substantivo? O substantivo é o chefe, a família é napa, que são os determinantes dele. Ele se relaciona com o quê? Com o numeral, com o artigo, com o pronome e com o adjetivo. O substantivo é variável. E essas outras classes de palavras também são variáveis. Ou seja, elas flexionam em gênero, em número. Gênero masculino, feminino. Número singular, né, e plural. E pode ver também essa flexão com relação ao grau, tá? Mas, em geral, essa variabilidade a banca colocou em todas as provas a questão do gênero e do número, tá? Então, ava é a família de quê? Do advérbio. O advérbio é uma classe gramatical invariável. É muito importante isto, tá? E ele se refere o quê? Ele se refere ao adjetivo, ao verbo ou ao próprio advérbio. E ele se refere a essas palavras para modificar o sentido, exprimindo assim circunstância que pode ser do lugar, de tempo, de modo, etc. Tá? Então, pique. É pique, é pique, é pique. Que família é esta? Preposição, interjeição e conjunção. E é o quê? Invariável também. Então, quais são as classes gramaticais invariáveis? Advérbio e a família pique. É importante dizer, na família pique, que não exerce o quê? Função
sintática. Já o advérbio, qual a função sintática dele? Quando sintaticamente ele é um adjunto adverbial. Quando fala em adjunto adverbial, é função sintática. E o substantivo, claro, tudo aqui exerce função sintática. Beleza? Toda vez que você for fazer uma questãozinha de morfologia, vamos dizer a classe gramatical dessas palavras aqui. Olha mesmo, você vai colocar a seta. Esta palavra está se referindo a labor. Aí a banca diz assim para você: esta palavra aqui é um advérbio. Aí você diz: ah, é advérbio sim, porque não variou. Errado. Variou sim. Esta palavrinha está se referindo ao substantivo labor. O que é labor? É o quê? Trabalho. Não é isso? Labor é trabalho. Então, veja bem, está se referindo a um substantivo. Quer fazer um teste? Faça o teste. Coloque aqui uma palavra feminina. Eu vou colocar diversão. Ele vivia insatisfeito com seu dia a dia de diversão. De muita diversão. Você colocaria muita. De muita diversão. Esse muito aqui está no singular para concordar com labor. Está no masculino para concordar com labor. Muito trabalho. Trabalho é masculino. Tá? Então, isso aqui é um pronome indefinido. Veja, a família do substantivo, napa, você faz assim na prova. É numeral? Não. É artigo? Não. É adjetivo? Ui, desculpa. É adjetivo? Não. É um pronome indefinido. Certo? Ele tinha bastantes livros. Bastantes está se referindo a livros. Livros é um substantivo. Bastantes é um pronome indefinido. Quando, por exemplo, bastantes, isso até é questão de concordância nominal, né? Quando a palavra muito variar, bastante vai variar também. Ó. Ela tinha muitos livros, ela tinha bastantes livros. Outra coisa, se viesse assim, livros bastantes. Se bastante vier depois do substantivo, ele vai ter função de adjetivo. Por quê? Porque são livros suficientes. Beleza? Então, vamos lá. Ela tinha livros vários. Esta palavrinha aqui, ela flexiona. E quando ela vier depois do substantivo, está se referindo a o substantivo livros, coloca a seta. Isso aqui vai ser um adjetivo. Se fosse livro, ela tinha livro vário. Se fosse revista, ela tinha revista vária. Se fosse revistas, ela tinha revistas várias. Então, como adjetivo, ela vai variar. Flexionar, tá? Quando vier antes, ó, tá se referindo a, coloca a seta, apontando para esta palavra, que é um substantivo, isso aqui é o quê? Um pronome indefinido. Aí, muito. Ela era muito eficiente, está se referindo a esta palavrinha aqui, ó. Eficiente é o quê? Qual é a classe gramatical de eficiente? Ah, professora, é um adjetivo, porque está qualificando, está caracterizando. Está se referindo a ela. Isso é morfologia, viu? Não é análise sintática, não. Classe gramatical. Está se referindo a um adjetivo. Qual é a família do advérbio? Ava. Se refere a um adjetivo, a um verbo ou a um advérbio. Belezinha? Então, se você quiser testar, teste, coloque elas. Elas eram muito eficientes.
ou seja, é invariável. Advérbio. Outra coisinha que eu vou dizer a vocês. Imagine se eu colocasse assim: infelizmente, há injustiça social. Infelizmente, é um advérbio. E esse advérbio tem um valor de modalizador. Por quê? Porque exprime um caráter opinativo, tá? Esse, infelizmente, se refere à palavra justiça. Não, mentira. Se refere à informação toda, à injustiça social. Beleza? Vamos lá. Por que eu quis dizer isso? Porque tem a família ava, o advérbio se refere a um adjetivo, um verbo, um advérbio. E quando ele é um modalizador, ele se refere a uma informação maior. Beleza? Então, vamos lá. Então, vários países, como o próprio Reino Unido, aceitaram esse argumento e liberaram os cigarros eletrônicos. A classe gramatical da palavra destacada no trecho acima não é a mesma presente na seguinte alternativa. Então, vários está apontando para país. País é um substantivo, vários é um pronome indefinido. Então, ele quer uma que não seja pronome indefinido. Tantos aditivos, tantos está apontando para aditivos. Aditivos, substantivo, tantos, pronome indefinido. Tá? Com base em discurso de que o estilo de disputa seria menos danoso. Menos está apontando para danoso. Qual é a classe gramatical de danoso? Adjetivo. Menos é advérbio. Não existe menos, tá? É horrível quando alguém diz menos, tá? Mas sem preconceito linguístico. Às vezes a pessoa diz e às vezes erra, não é? Então, vamos lá. Professora, menos vai ser sempre advérbio? Não. Ele pode ser pronome indefinido. Ó. Menos pessoas assistiram à aula. Vieram para a escola. Enfim, menos está se referindo a pessoas. Pessoas é um substantivo. Isso aqui é um pronome indefinido. Beleza? Já vimos alguns trabalhos. Aponta para trabalhos. Não é? Isso aqui é um pronome indefinido, tem esse caráter de indefinição. Muitos também acreditam que o uso, né? Muitos cientistas, muitos fumantes, né? Pronome indefinido, porque há um implícito aqui, há uma palavra implícita aqui, que não, você voltando ao texto vai ver qual é o implícito. Isso aqui é um pronome indefinido. Então, a única diferente é letra B de bola. Vamos lá. O trecho destacado equivale sintaticamente a. Olha mesmo, aqui nós temos esse verbo amenizar outro verbo. Então, a gente verifica que duas orações. Isso é um período composto. Veja que eu posso substituir isso aqui. É possível isto. Ou isso, é possível isso. Quando uma oração puder ser substituída por isto ou isso, eu gosto mais de dizer isto, né? Ela é o quê? Subordinada substantiva. E as orações subordinadas substantivas, elas exercem 6 funções sintáticas. Ou pode ser sujeito, ou pode ser objeto direto, ou pode ser objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Toda oração subordinada substantiva, ela tem uma oração principal.
Qual é a oração principal? É esta aqui. Observe um detalhe aqui. Professora, cadê a conjunção ligando essas orações? Esta oração aqui, ó, ela é, ó, olha o verbo aqui, no infinitivo. Ela é reduzida de infinitivo. E outro detalhe, as orações reduzidas elas só podem aparecer nas orações subordinadas. Não existe reduzida nas coordenadas, por exemplo. Professora, o que significa reduzida? Ó, é reduzida porque ou o verbo vai estar no infinitivo, ou vai estar no gerúndio, ou vai estar no particípio. Tá? Veja bem, é uma oração subordinada substantiva. Então, para saber a função sintática dela, eu vou à oração principal. E vou dar um bizu, uma dica aqui. Olha mesmo. Esta oração principal aqui tem um verbo na terceira pessoa do singular. Quando aparecer este verbo na terceira pessoa do singular, você está vendo aqui que é subordinada e substantiva. Então, vai exercer uma função sintática. Você volta à oração principal. Tem um verbo na terceira pessoa do singular. Coloca ele ou ela e lê o período todo. Vamos fazer? Ele é possível amenizar o sofrimento das pessoas. Professora, que coisa estranha. É estranho mesmo. Por quê? Porque significa que a oração principal não há sujeito. Qual é o sujeito dela? Esta. É possível isto. Amenizar o sofrimento. Então, esta oração está exercendo a função sintática de sujeito. Beleza, gente. Ai, professora, eu não entendi direito, não. Então, eu disse aqui, ó, vou fazer outra coisinha para você entender mais ainda. Eu disse que esta oração aqui poderia ser substituída por isto. Vou colocar a oração principal aqui, é possível, a oração principal, e vou colocar isto, que é a oração subordinada substantiva. Tá? Vamos fazer assim. Está na ordem indireta. Eu vou colocar na ordem direta. Isto é possível. Né? Colocando o isto aqui como, ó. O que é possível? Isto, sujeito. O que é isto? Armazenar o sofrimento das pessoas. Sujeito. Toda vez que a oração subordinada exercer a função de sujeito, a oração principal vai ter que ter um verbo na terceira pessoa do singular, e esta oração principal não vai ter o sujeito. Qual é o sujeito do período? Amenizar o sofrimento das pessoas. Beleza, gente? Então, vamos lá. Aí tem aqui. Nesse trecho, a palavra em destaque é classificada gramaticalmente como antes eram bem baixos, está apontando para baixos. Não é? Baixos é um adjetivo. Isso aqui é o quê? Um advérbio. Não é? Letra D. Vi muitas questões de advérbio. Tá? Professora, a palavra bem nunca vai flexionar? Não. Não é isso. Ela aqui não flexiona, ela é invariável porque ela é advérbio. Mas a palavra bem pode ser um substantivo, né? Eu digo os bens da família. Ó, isso aqui é o quê? Um substantivo. Beleza, gente? Vamos lá. 7.
No trecho sublinhado, o uso das vírgulas é justificado por separar uma oração e alcançar bons resultados, disse a médica. Lembrando que o sistema de saúde possui recursos para papá. Quer saber sobre isso aqui? Aí tem intercalada, sindética, subordinada explicativa e subordinada adverbial. Gente, veja que ela está intercalada e eu posso também chamar de interferente, são sinônimos, tá? É a oração intercalada ou interferente, ela pode vir no meio e ela também pode vir no final, tá? E é tipo uma oração que vai exprimir uma observação, um adendo, tá? Disse a médica. Olha, esse verbo dizer aqui, isso é um verbo de elocução. Por que elocução? O verbo do dizer, o verbo dissende, não é? É um verbo que introduz a fala de alguém, tá? Então, veja, disse a médica, é o que, não é? Ela disse, ou seja, isso aqui é uma citação. Quando você vai ver, ó, veja que vem o quê? Com as aspas aqui, tá? Então, se eu dissesse assim, e alcançar bons resultados, creio eu, também era uma oração interferente, tá? Intercalada. 8. Nesse trecho, haverá prejuízo de sentido se a locução em destaque for substituída por. Por que chama locução? Porque tem uma mais uma palavra. É uma locução conjuntiva, tá? Veja, em outras provas, a banca coloca questões sobre as conjunções. Aliás, quase todas as bancas, eu diria todas as bancas colocam, né? Olhe mesmo. Se a pessoa já conhecesse a conjunção aqui, ou mesmo que é uma conjunção adverbial concessiva, adverbial concessiva, subordinada adverbial concessiva. O que significa concessiva? Que dá a ideia de contraste, que dá a ideia de contradição, oposição. E qual é o paradigma? É uma oração subordinada. Ó, embora é concessiva, ainda que é concessiva. Posto que é concessivo. Vou dizer outra coisinha sobre posto que, tá? Visto que só pode ser o quê? Causal. Então, é letra D. Porque haverá prejuízo de sentido, tá? E o que é que eu vou dizer sobre posto que? Posto que é uma locução conjuntiva que ela pode ser concessiva, na maioria das vezes ela é concessiva, e ela também pode ser causal. Para ser causal, o verbo tem que estar no modo indicativo. E veja que aqui seja é o quê? Presente do subjuntivo. Então, se eu coloco posto que, concessiva vai estar no subjuntivo. Eu estou apenas dando essa informação que, posto que, pode ser concessiva e pode ser causal. Sabe? Aqui, se eu coloco mesmo que, posto que a comercialização desse produto seja, né? Está no subjuntivo, né? Então, a única
que é causal, é letra D. E que mudaria o quê? O sentido. Então, vamos para a questão 9. Olha mesmo. Muitas provas. Vou tomar uma aguinha, viu, gente? Eu tomo na garrafa. Porque eu gosto de saber a quantidade de água que eu tomo durante o dia, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que tomar 3 garrafas destas, por exemplo. Aí, assim como os tratamentos contra os cigarros, eu vi muitas questões sobre o verbo haver. O verbo sublinhado é, olha mesmo, o verbo haver, quando ele estiver num sentido, ele for sinônimo de existir, ocorrer, acontecer, este verbo haver vai ser um verbo impessoal. E ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Ele não vai apresentar sujeito. E quando isso ocorrer, este verbo vai ser verbo transitivo direto. Tá? Também há opções. Qual é a função sintática de opções? Objeto direto. Porque isso aqui é uma oração sem sujeito. Tá? Então, muito fácil. Tá? Lembrar que, olhe mesmo, lembrar que os verbos existir, ocorrer e acontecer, quando eles aparecerem, eles são verbos pessoais. Significa dizer que eles apresentam sujeito e eles vão concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Agora, quando o verbo haver, por sinônimo, ele é um verbo impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, não há sujeito, tá? E isso aqui vai ser o objeto direto desse verbo, que vai ser o quê? Transitivo direto. Beleza? Vamos lá. Olha mesmo. Ele quer saber o seguinte: segundo o novo acordo ortográfico, assim como a palavra tem, destacada no trecho acima, permanece com acento diferencial o seguinte vocábulo. Ele quer saber, não precisa nem você ler isso aqui, ele quer saber sobre o acordo, não é verdade? Então vamos lá. Colmeia perdeu o acento. Né? Ele quer saber o que permanece. Colmeia perdeu o acento, porque é uma paroxítona, as paroxítonas. Ei, oi, perderam o acento. Colmeia, assembleia, ideia, jiboia, joia, tá? Então, não tem esse acento. Vem as palavras, né? Esses encontros. O, perder o acento. Leem, creem, enjoo, vou, tá? Então, não tem esse acento. Feiura não tem este acento. Por quê? Olha mesmo. Feio. Ra. Por que perdeu o acento? Porque, na verdade, isso aqui é uma palavra paroxítona terminada em A. E tem outro detalhe também. Nós temos aqui, ó, fei. Nós temos aqui um ditongo. E ele é formado de uma vogal mais uma semivogal.
é um ditongo decrescente. Por isso que perdeu o acento. Tá? Feiura, baiuca, não é? Perderam o acento. Tá? Agora, convém é o seguinte, gente. Convém, nós temos o verbo vir. O verbo vir tem uma família, né? Tem os cognatos, vamos dizer assim. Vir, qual é a mesma? São conjugados iguais. Intervir, convir, não é? Etc. Olha o verbo vem, no presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem. Eles vêm. E como é os que se conjuga, por exemplo, intervir, né? Intervém, né? Aí você coloca tudo isso aqui, esse prefixo, ó, intervém, que vem com acento agudo. Convir, vem. E aqui, no plural, continua do mesmo jeito. Intervém. Vem. Esta banca coloca muita questão de verbo. Outra coisa, eu vou aproveitar e vou dizer uma coisa aqui. O verbo ter. O verbo ter. Né, que ele falou aqui do verbo tem, ó. Ele tem, sem acento, eles têm, com acento circunflexo. Agora, os verbos derivados de ter, cognato, da mesma família de ter, olha, entreter, obter, manter, etc. Como é a conjugação? Ele mantém, com acento agudo. E eles mantêm. Continua do mesmo jeito. Então, o que acontece? Olha bem, ele tem, não tem acento nenhum. Ele vem, não tem acento nenhum. Agora, os verbos derivados dele, intervir, convir, vai ter o acento agudo na terceira pessoa do singular e o circunflexo na terceira pessoa do plural. Ou seja, isso aqui é igual. Beleza? Então, que permanece com, vem. Agora, o verbo vir, o próprio verbo vir e o próprio verbo ter, na terceira pessoa do singular, ele vem, ele tem, não tem acento. Beleza? Então, vamos lá. Prova 2. Vamos ver. Outro texto. A banca gosta de textos grandes, tá? Aí o texto é o seguinte: a fatia estrangeira do idioma. Aí aqui eu destaquei algumas coisas porque para facilitar aqui, não é que esteja destacado na prova, para eu visualizar onde é que está falando sobre. Aí, esse texto é de quem? José Luiz Fiorim, adaptado da revista Língua Portuguesa. A galera que for aí, a galera que é professor de português já conhece esse José Luiz Fiorim. E se não conhecer, puxa vida, tem algum problema, não é?
eu adoro este autor, né? Ele é um linguista, ele trabalha com análise do discurso, papapá. E essa revista também aqui, eu comprava muito, gente, esta revista, quando eu trabalhava em escola, tá? Porque eu trabalhei muito tempo, eu já trabalhei na universidade, já dei aula em especialização, já fui professora de colégio, eu só não ensinei a pequenos, eu ensinei do sexto, do sétimo ano em diante, que no passado era sexta série, né? Então, até cursinho, e depois universidade e tudo mais. Aí depois decidi ser professora do meu próprio curso, que é o conteúdo concursos, tá? Então, veja bem, conhecer esse autor aqui, ou seja, quem conhece esse autor aqui, mas mesmo não conhecendo, dá para resolver a prova numa boa, mas aí foi muito fácil para mim, né? E não vai ser difícil para você, porque as questões são bobas. Eu achei. Olha, em relação aos questionamentos apresentados no início do primeiro parágrafo, o autor assumirá a posição. Uma coisa que eu vi nesta banca também. Você viu lá na primeira questão que ele colocou um trecho, mas que o trecho não respondia totalmente à questão, né? Do mesmo jeito vai acontecer aqui. Porque eles, em relação aos questionamentos apresentados no início do primeiro parágrafo, ele vai validá-los, refutá-los, ou seja, estes questionamentos que tem no início, está o português ameaçado? Está nosso idioma em decadência? Está corrompendo-se, desagregando-se? Aí, essas inquietações não são novas. No início do primeiro parágrafo, é isso aqui, não é? Mas vamos ler o parágrafo todo. E também porque tem outros questionamentos. Essas inquietações não são novas. Aí já dá a resposta. São duas. De um lado, os falares populares, e do outro, os empréstimos de palavras estrangeiras, os chamados estrangeirismos. Não é? Sabendo quem é o autor e lendo também o texto, né? Você que não conhece, você tem que ler o texto. Aqui não dá apenas para saber aqui. Agora, a gente já verifica aqui um ponto de vista dele, que ele diz assim, ele faz esses questionamentos e ele já vai dizendo, essas inquietações não são novas. Elas ocorreram em muitas épocas. Quais são as ameaças à língua? À língua, segundo esse discurso? São duas. Aí, depois, segundo os que temem a decadência do idioma, os falares populares, ameaça porque neles, dentre outros aspectos, não se observa as normas padrão gramaticais, que rege o chamado falar culto. Por exemplo, diz, eu amo ela. Eu acho tão de feio, sabe, gente? Eu amo ela. Eu visitei ela. O pessoal tá com mania de usar os pronomes pessoais do caso reto, ele, esses dois, ele e ela, eles e elas, como objetos diretos, e não pode. Eu visitei eles. Não. Ele, ela, eles, elas não podem ser objetos diretos, não é? Não. Eu amo ela. Haviam muitas senhoras na sala, em lugar de havia muitas senhoras na sala. Vou até destacar aqui, ó. Já está dando uma resposta de uma questão lá na frente. A menina que os olhos dela são azuis. Eu lhe adoro. Muita gente diz isso. Eu lhe adoro. Deus lhe proteja.
Não pode ser objeto direto. Quem adora, adora algo ou alguém, né? Eu o adoro, né? Se for um homem, né? Às vezes as pessoas dizem assim: Deus lhe proteja. Quem protege, protege algo ou alguém. Proteger, verbo transitivo direto. Então, não posso usar lhe para objeto direto. O lhe não pode ser objeto direto. Deus o proteja, Deus a proteja, Deus os proteja ou as proteja, mas lhe não, tá? E aí ele vai falando desses casos, né? De, vamos dizer, de transgressão gramatical, né? E ele vai falar sobre os empréstimos estrangeiros. Aí, já os empréstimos estrangeiros ameaçariam, olha aqui, riam, futuro do pretérito, algo hipotético, do indicativo, né? Então, não é verdade. Então, ele vai o quê? Refutando. O que é refutar? Ele vai negar, tá? Então, né? Ele nega aqueles questionamentos. Ele refuta por meio de quê? De argumentos convincentes. Refutá-los. Então, eu coloquei, não é? Isso aqui, para responder às questões. Olha mesmo, como eu disse na outra aula, o verbo haver como sinônimo de existir, ocorrer, acontecer. Este verbo aqui é o quê? Impessoal. Quando ele for sinônimo, ele é impessoal. Estes daqui são pessoais, apresentam sujeito. Então, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Havia pessoas no palco. Concordância correta. Agora, se dissesse, haviam pessoas, concordância errada. Não é? Aí aqui eu coloquei uma locução verbal, ó. Devia haver. O verbo principal é haver, no sentido de existir. Então, ele vai passar em pessoalidade para o verbo auxiliar. Correto também. Existiam pessoas no palco. Quando escreve o próprio verbo existir, apresenta sujeito. Qual é o sujeito? Pessoas. Então, este verbo está concordando com o seu sujeito. Deviam existir. Não é? Então, é o verbo principal, é o verbo existir. Quando escreve o próprio verbo existir, há um sujeito. Qual é o sujeito? Pessoas. Então, o verbo auxiliar, aqui o verbo auxiliar, né? O verbo auxiliar vai concordar com o seu sujeito. Aqui, ó, o verbo auxiliar, o verbo principal é haver, ele passa em pessoalidade para o verbo auxiliar. Ele é o verbo principal, haver. Ele manda, tá? Agora, havia deixado, nem terminei aqui, não é? Havia deixado o projeto na coordenação. Haviam deixado o projeto. Veja bem, aqui eu tenho uma locução verbal de tempo composto. O verbo principal está no particípio. Qual é o sujeito dessa oração? Eles. É um sujeito indeterminado, porque o verbo está na terceira pessoa do plural e não há um referente. Né? Haviam deixado o verbo principal está no particípio, né? Isso aqui é o quê?
Verbo transitivo direto. Havia deixado o quê? O projeto. Objeto direto. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Eu queria saber se A e C têm o mesmo sentido. A e C apresentam o mesmo sentido. Eu posso dizer, até está no mesmo tempo verbal, né? Havia, pretérito imperfeito, do indicativo. Então, A e C têm o mesmo sentido, mas apresentam o quê? Relações sintáticas diferentes. Por quê, professora? Pessoas é o quê? Qual é a função sintática? Isso é um verbo transitivo direto, pessoas, objeto direto. Beleza? Existiam pessoas, pessoas, sujeito. Então, já houve uma mudança aí na sintaxe. Pessoas, objeto direto, e pessoas aqui, sujeito. Agora tem o mesmo sentido, tá? Agora, B e A e B, não é? Tem o mesmo sentido. Se eu digo assim para você, havia pessoas no palco, eu estou afirmando. Agora, se eu dissesse assim, devia haver, mudou o sentido. Sabe por quê? Porque esse é um verbo auxiliar modalizador. Ó, existiam C e D, A e B, sentidos diferentes. Não é verdade? Agora, C, eu estou olhando esses pares aqui, certo? C e D. Existiam pessoas, né? Devia haver pessoas, pessoas sujeito. Quanto ao sentido, quando eu digo existiam pessoas, eu estou afirmando, eu tenho certeza. Agora, quando eu digo deviam existir pessoas, esse verbo auxiliar é um modalizador, ele tem um caráter opinativo. Beleza? Então, C e D, sentidos diferentes. Tá? Eu estou indo mais além, tá? Não é preciso, a banca não pediu isso aqui na questão que está por vir, tá? Eu estou indo além, tá? Mas ela trabalhou com isso aqui. Vamos lá. Ó, um enunciado que não atende ao registro, considerado culto para as concordâncias. Gente, a banca já deu a resposta. Olha mesmo. Eu vou mostrar, olhe isso aqui, ó. Quando ele diz aqui, ó. Por exemplo, dizes eu amo, ela em lugar de eu a amo. Haviam muitas senhoras na sala. Não sei se dê. Em lugar de havia muitas senhoras. Haviam, está o quê? Errado. E havia muitas senhoras na sala, certo? Que ele colocou aqui, ó. Já deu uma para você eliminar, sem nem ter trabalho. Um enunciado que não atende, ele quer errado. Eu sempre gosto de colocar, ele quer errada. Olha mesmo, havia entrado é uma locução verbal. É uma locução verbal, sabe de quê, gente? Do pretérito perfeito. Pretérito perfeito, não. Pretérito mais que perfeito composto do modo indicativo. Que eu posso dizer, havia entrado, eu vou usar este verbo auxiliar
Ou eu posso usar tinha entrado. Isso é locução verbal do pretérito mais que perfeito composto. E apresenta um sujeito aqui, ó. Eu posso dizer, senhoras, havia. Vou mesmo olhar aqui o que ele disse, ó. Se ele já disse, ó. Ele está falando de outra via, né? Ó, senhoras, senhoras é o sujeito. Senhoras haviam entrado. Senhoras tinham entrado. Quando a gente vai fazer o tempo composto, a gente usa como auxiliar o verbo ter ou haver e o verbo principal no particípio. Essa daqui está errada, tá? Outra coisa, eu vou aproveitar para dizer uma coisa a vocês. O pretérito mais que perfeito, composto, você vai usar o verbo haver ou o verbo ter, né? E o verbo principal no particípio. Particípio, desculpa. E o pretérito mais que perfeito simples, ele tem uma desinência fixa. Ra. Deixara, comprara, viajara, terminara, estudara. Uma coisa que eu vou dizer para vocês. Se a banca colocar um tempo composto para você transferir, um tempo simples para você transferir para o composto ou vice-versa, o único tempo verbal que tem o mesmo sentido é o pretérito mais que perfeito, simples e o composto. Tem o mesmo sentido. Nós usamos mais o tempo composto. Eu não digo assim, eu viajara. Não, eu tinha viajado, eu havia viajado. Não é verdade. Outra coisa, o que significa pretérito mais que perfeito? Significa dizer que é uma ação passada antes de outra passada. Quando você diz assim, eu vou resolver a questão, que eu tô falando desse pretérito mais que perfeito porque eu vi em outra prova, tá? Então, vou resolver aqui a questão, que já colocamos a errada, né? E vamos ver as outras alternativas que estão certas. Ó, haviam permitido senhoras na sala. Então, qual é o sujeito? Eles. Eles havia, sujeito indeterminado. Eles haviam permitido, né? Isso aqui é um tempo composto. Havia permitido o quê? Senhoras na sala. Senhoras, objeto direto. E haviam, eles haviam. Haverão de permitir. Isso aqui é o quê? Uma locução verbal. Quem haverão de permitir? Eles. Tá certo. Haverá senhoras. Haverá, no sentido de existir. Existirão senhoras. Senhoras, sujeito. E aqui, verbo impessoal. Senhoras é o quê? Objeto direto. Beleza, gente. Agora, veja bem. O que é que significa? Eu vou abrir aqui. Vou ver se você abrir uma telinha, gente. Uma tela nova. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma. Tenho essa tela nova aqui. Olhe mesmo. Quando falar em pretérito perfeito, vou colocar aqui, olha. Pretérito imperfeito. Pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Professora, qual a diferença entre eles? Primeiro, vamos ver
que ele significa um passado. Pretérito é um passado, né? Beleza. Olha mesmo, pretérito imperfeito. É um passado imperfeito. Por que é imperfeito? Porque significa que a ação não foi totalmente concluída no passado. Tá? Pretérito perfeito. Ele é perfeito. Significa que a ação foi totalmente concluída. E aqui? Não foi totalmente concluída. Pretérito mais que perfeito. Ele é mais que perfeito. Significa que é uma ação passada, não é? Existe uma ação passada antes de outra passada. Então, existem duas ações passadas. Vou dar exemplo. Agora, vamos lá. Quais são as desinências fixas do pretérito imperfeito? O pretérito perfeito tem desinências fixas. Quais são? Os verbos de primeira conjugação: amar, gostar. A desinência é vá. Os verbos de segunda e terceira conjugações: ia. O verbo ser, era. O verbo ser, era. O verbo ser, era. O verbo ser. Não é? O verbo ter, por e vir, N, NHA. Eu gosto de colocar assim, ó. Vainha, era. Vainha era ruim. Da vaia não é uma coisa muito legal, não, né, gente? Depende do contexto também. Então, o pretérito imperfeito, ele apresenta desinências fixas. Vá para verbo de primeira conjugação, ia. Segunda e terceira, beber, bebia. Comer, comia. Partir, partia. Verbo ter, tinha, pôr, punha, vi, vinha. E o verbo ser, era. O pretérito mais que perfeito não tem desinência fixa. Agora, tem um detalhe, que a segunda pessoa, tu, do singular, e vós, ó. Sempre o tu vai ter STE e o vós, STS. Ó. Mas assim, eu digo, quando não existe uma desinência fixa, é porque o eu, por exemplo, ó, é o verbo ser, né? Eu fui. O verbo ter, eu tive. O verbo amar, eu amei. O verbo caber, eu coube. Eu coube, tu coubeste, vós coubestes. O tu do pretérito perfeito não tem um S. Não tem um S. Do modo indicativo, o único tu que não tem um S é o pretérito perfeito. E o pretérito mais que perfeito, simples, quando tem apenas um verbo, a desinência é fixa.
eu viajara. Quando eu digo assim, olha mesmo, quando eu cheguei à escola, a aula terminara. Terminar, ó. Desinência fixa de pretérito mais que perfeito. Quando eu cheguei à escola, a aula terminara. O que foi que aconteceu primeiro? A aula terminou. Isso aqui aconteceu primeiro. Isso demonstra o quanto a pessoa chegou atrasada. Eu tenho essa ação aqui no passado, né? Cheguei, pretérito perfeito. E tenho outra ação, não é? No passado, terminara, ela é uma ação passada, não é? E cheguei, uma ação passada também, pretérito perfeito. Qual foi a ação que aconteceu primeiro? Esta daqui, tá? Professora, se eu fosse colocar isso num pretérito mais que perfeito composto, quando eu cheguei à escola, pretérito mais que perfeito composto, quando eu cheguei à escola, a aula tinha terminado. Ou havia terminado. Isso aqui tem o mesmo sentido de terminar, mas é o que a gente usa mais, é o pretérito mais que perfeito composto. O simples é muito elegante, né? Aí eu comeira, a gente não diz isso, né, gente? Eu acho bonito. Eu propusera, não é? Eu viajara, eu terminara. Beleza, vamos lá, fazer o resto. Olhe mesmo. Analisando o verbo pegar, conclui que sua forma concorda com o seguinte modo verbal. Primeiro, o que significa um modo subjuntivo? Algo duvidoso, incerto, hipotético. Imperativo, ordem. Cuidado para não pensar que é apenas ordem, né? É ordem, pedido, desejo, conselho, porque toda vez que tem, algumas bancas já até colocaram isso, um modo imperativo e perguntar qual é o sentido, a pessoa logo dizer, é uma ordem, não é? Vai depender do contexto, da entonação, de tudo. A entonação, num texto escrito, a gente vai perceber qual a entonação dada de acordo com o contexto. Ó, por favor, pegue esse livro. A gente sabe que não é subjuntivo. Aí ele colocou imperativo, o tu ou você. É o você, tá, gente? O você. E eu vou explicar, vou dar até a tabela. Porque, assim, o imperativo afirmativo, a gente está vendo que é afirmativo, né? Porque não tem negação. Ele é feito do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, tá? Do presente do indicativo, nós extraímos as segundas pessoas. E do presente do subjuntivo, as demais pessoas. Vou mostrar a vocês aqui. Olha, eu coloquei o imperativo afirmativo e coloquei o imperativo negativo. Beleza. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui, que o imperativo afirmativo e o imperativo negativo não apresenta a primeira pessoa. E por quê? Porque eu não vou dar ordem a mim mesma em voz alta. Né? A gente até diz, Fabiana, estude mais. Fabiana, vai trabalhar, trabalhe mais. Né? A gente dá conselho. Não olha a internet, a gente dá conselho. A gente não sai em voz alta dando conselho, não é verdade? O imperativo não tem as primeiras pessoas.
Então, ele é derivado do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Então, vamos formar o imperativo afirmativo. Do presente do indicativo, eu vou extrair as segundas pessoas. Só isso. Aí eu vou colocar aqui, pega. Não vou colocar o S, porque ele é suprimido. Aqui, pegai. Não coloco o S. Pegais, não, porque é suprimido. Então, do presente e do indicativo, eu retiro as segundas pessoas. Quando elas forem para o imperativo afirmativo, não há o S. E as demais pessoas, eu pego do presente do subjuntivo. Ó, pegue, peguemos, vou colocar igualzinho. E peguem, não é? Peguemos nós. Aqui eu não vou colocar a palavrinha ele, vou colocar você. Por quê? O que significa as pessoas discursivas? Eu, a pessoa que fala. Por isso que não tem no imperativo afirmativo. Eu não vou dar ordem a mim mesma. Tu, a pessoa com quem falamos. Ele, a pessoa sobre a qual ou da qual falamos. Então, eu coloco você porque eu não posso fazer uma ordem, um pedido a uma pessoa da qual eu falo. Eles, as pessoas das quais falamos, ou sobre as quais falamos. Então, por isso que eu coloco vocês e você. E aqui o tu e aqui o vós. Feito o imperativo afirmativo. Tá? Agora, presente subjuntivo. O presente subjuntivo, vou dar uma dica a vocês. Os verbos de primeira pessoa fazem o presente subjuntivo com a vogal contrária. Pegar, que eu pegue. Isso aqui já dava para ver, ó. Pegue, que vem do subjuntivo. E está na terceira pessoa, ó. Aí, vê bem. Os verbos de segunda e de terceira pessoa, segunda e terceira, faz o presente do subjuntivo com uma vogal contrária. Ó, comer, que eu coma. Partir, que eu coma. Isso aqui vai ser respeitado até o final, ó. Tá? Porque eu coloquei o que para ajudar na conjugação. Professora, toda vez que for o presente subjuntivo, tem que ter a palavra que? Não, eu coloco aqui para ajudar. Que eu pegue. Ser, que eu seja. Fugir, que eu fuja. Tá? Então, como é que vai fazer o imperativo negativo? O imperativo negativo é igual ao presente subjuntivo. Você vai colocar o não, ó. Aí coloca isso lá, ó. Do mesmo jeito. Pegues, pegue, peguemos, pegueis, igual. Peguem. O imperativo negativo é igual a quê? Ao presente subjuntivo. Você vai acrescentar o não e repetir. Beleza? Vamos lá. Olha mesmo. Em relação à frase que o antecede,
O trecho citado tem função de apresentar uma. Olha mesmo, aí tem gradação, explicação, comparação, exemplificação. Não é? Qual é a diferença de explicação e exemplificação? A explicação vai dizer o motivo. E a exemplificação tem que dar os exemplos. Tá? Gradação é uma figura de linguagem, né? Significa que algo acontece de forma gradativa. Eu acordei, tomei banho, coloquei a roupa, tomei o café. Isso é uma gradação crescente. E pode ser uma gradação decrescente, tá? Então, vamos ver lá, né? Então, eu tenho que olhar o trecho que antecede isso aqui. Eu já anotei lá, vamos lá. Olha mesmo. O trecho que está lá é esse. Aí ele diz que a gente tem que ver o que vem antes dele. Segundo eles, os estrangeirismos, principalmente provenientes da língua inglesa atualmente, são desnecessários, porque existem correspondentes perfeitos em português. Não é verdade. Não é verdade, né? Porque quando o estrangeirismo vem para a língua, ele entra no sistema lexical. Então, a gente vê que isso aqui não é uma gradação, não é uma comparação, não tem comparação aqui. Nós não vimos uma palavra, uma ideia comparativa aqui, né? E isso vai ser o quê? Vai ser. Qual é? Eita, eu passei uma, não foi? Vai ser uma explicação. Eu passei uma questão, gente. Essa daqui, pelo amor de Deus, vamos fazer. Ó, um dos motivos para que se recomenda o emprego de cujo na construção citada é o fato desse pronome relativo estabelecer. Ó, a menina que os olhos dela, a gente está vendo uma ideia de posse, ó. A gente usa cujo quando dá ideia de posse. Aqui, olha, ele usou a menina que, a menina a qual, um pronome relativo que. Por que esse que é pronome relativo? Porque o que é pronome relativo quando eu posso substituir por o qual, a qual, os quais e as quais. E se refere a um antecedente que é um nome, não se refere a verbo. Cujos também é pronome relativo. Olha, o que, para ser pronome relativo, ele tem que ser substituído. Ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Mas o que é uma palavrinha muito elástica, ela pode ser várias coisas. Para ser pronome relativo, ela tem que ser substituída por o qual, a qual, os quais e as quais. A palavrinha cujo só pode ser pronome relativo. Toda vez que você vê um cujo, é pronome relativo. E ele flexiona, tá? Pode ser cujo, cujos, cuja e cujas. E ele só pode ser usado para indicar posse, tá? Então, um dos motivos para que se recomenda o emprego de cujo na construção citada é o fato de esse pronome relativo estabelecer relação de posse, de pertencimento. Outra coisa que eu vou dizer sobre cujo. Vamos lá. Olhe mesmo. Cujo, qual é a classe gramatical de cujo? Professora, cujo só pode ser pronome relativo. E pronome relativo ele sempre vai remeter a algo dito anteriormente, tá? Então, veja bem, se eu dissesse assim, a menina, vou colocar a mesma frase. A menina cujos olhos. Imagine, né? Ele fez cujos olhos. Olha, primeiro, a palavra cujo só pode ser utilizada para indicar posse. E ela vai estar entre dois substantivos.
obrigatoriamente. Eu pergunto a vocês, a que palavra cujo está se referindo? Professora, está se referindo a olhos. Não. Epa, epa, epa. Pronome relativo se refere a algo dito anteriormente. Cujos está se referindo à menina. Mas ele concorda com o quê? Com olhos. Ele sempre vai concordar com a palavra posterior. Para você ver essa ideia de posse, você olha, lê daqui para frente. Olhos da menina. Outra coisa, depois de cujo não pode ter artigo. E antes e depois de cujo não pode ter artigo. Tá? Por isso que também nunca haverá crase antes de cujo. Bote isso na cabeça. Antes de cujo não tem crase. Beleza? Porque ele não vai admitir o artigo, nem antes nem depois dele. A menina cujos olhos fiz referência. Se eu colocasse assim, fiz referência. Quem faz referência a. Aí eu vou colocar a preposição aqui, ó. Isso não é artigo, isso é preposição, devido a este nome completo. Quem faz referência a algo ou a alguém. Pede uma preposição, tá? A preposição deve ficar antes do pronome relativo. Vamos lá. Uma palavra classificada gramaticalmente como adjetivo. Aí é com base nisso aqui. Aí ele disse o quê? Lexical. Vamos lá. Quando o estrangeirismo, onde é que tem lexical? Aqui, ó. Quando o estrangeirismo vem para a língua, ele entra num sistema substantivo, lexical, adjetivo. Já temos a resposta. Idioma é o quê? Ele entra de um idioma, ó. Idioma, substantivo. Correlações. Numa rede de correlações. Uma coisa interessante aqui, gente. De correlações, está se referindo à rede. Rede é substantivo. Isso aqui é uma locução adjetiva, que está se referindo à rede, tá? Só que ele colocou só correlações. Correlações é o quê? Substantivo, tá? De correlações é uma locução adjetiva, que está adjetivando rede. De correlações. Locução adjetiva, ou seja, é um adjetivo, um valor de adjetivo. Mas ele colocou só a palavrinha correlações. É o quê? Substantivo. Aí, valor, que dá a ele um valor. Valor substantivo, específico, adjetivo. Então, vamos lá. A partir do que é exposto no quarto parágrafo, pode atribuir a seguinte característica às línguas: normatividade, impessoalidade, atemporalidade. Só pode ser heterogeneidade. A língua não é homogênea, ela muda. Vamos lá, quarto parágrafo. Vamos lá, eu coloquei aqui, ó, destaquei. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Apesar do que diz os que têm medo da decadência do idioma, é preciso dizer que o português vai muito bem. Não está decaindo, não está ameaçado de desagregação, nem está corrompendo. Por quê? Uma língua viva não é estática. Ao contrário, ela varia. Não é?
Então, a língua do século tal é diferente do século tal. Isso ocorre porque a comunidade linguística vai ter necessidade de comunicação, né? Como se vê com a questão do estrangeirismo, a língua pode sofrer influências de outras línguas. Então, ela não é homogênea, ela é heterogênea. Tá claro. 18. Esta questão foi anulada. Então, vamos passar adiante. 19. Preservando as ideias articuladas no quinto parágrafo, um conectivo que poderia introduzir a frase acima. No quinto, isso não quer dizer o quinto parágrafo. Olha mesmo. Aí, a língua é edificada por seus usos que procura expressar sua maneira particular de ver o mundo e é construída entre forças de manutenção e transgressão. A primeira, não é? Manutenção tenta assegurar a compreensão mútua. A segunda, que é a transgressão, busca exprimir novas realidades e criar novas identidades. E isso é o que torna a língua viva. Isso não quer dizer que tudo valha em termos de linguagem. Ou seja, a gente verifica uma relação daqui para cá de quê? Vamos ver. Olha mesmo. De conclusão, isso não quer dizer, já mostra que aqui tem o quê? Uma oposição. Qual é a ideia de oposição? No entanto, é uma conjunção coordenativa sindética que dá a ideia de oposição. No entanto, contudo, porém, entretanto, não é mas, etc. Contanto, isso aqui são conjunções, né? Coordenadas, sindéticas, adversativas. Outra coisa, professora, a senhora falou nas concessivas. Concessivas, embora, ainda que, mesmo que, apesar de, malgrado, conquanto. Estas conjunções concessivas dão ideia de quê? Contraste, oposição. Qual é a diferença entre elas? Tem uma letra feia, né, gente? Mas tudo bem. Ideia de quê? Contraste, de concessão, de oposição, de contradição. Aqui também. Contradição, oposição. Mas lembra que isso aqui é coordenada sindética, adversativa. Concessiva é subordinada adverbial. Portanto, se a banca pedir para você substituir um contudo por outra conjunção concessiva, você não pode fazer. E só pode fazer se houver uma adaptação verbal, porque as concessivas, o modo é subjuntivo. As adversativas, o modo é o quê? Indicativo. Ó, eu estava doente, mas fui à escola.
É o quê? Adversativa. Coordenada sindética, adversativa. Eu posso trocar esse mais por porém, entretanto, mas, contudo, no entanto. Eu posso colocar um embora aqui, embora é concessivo. Eu posso se eu fizer uma modificação. Ó, embora estivesse doente, fui à escola. Fui à escola, embora estivesse doente. Eu fiz uma adaptação. Tanto as concessivas como as adversativas são ideias contrárias, opostas. Só que as adversativas são coordenadas sindéticas. O verbo vai estar no modo indicativo. Ó, indicativo. Pretérito perfeito do modo indicativo. As concessivas são adverbiais, ideias de contraste, e são escritas no modo, o verbo tem que ser no modo subjuntivo, desculpa. Tá? Professora, só apenas essas conjunções? Não, existem mais. Se bem que, posto que, foi que eu disse de posto que? Posto que pode ser concessiva ou pode ser causal. Se ele for, se ele é concessiva, tem que estar no modo, o verbo tem que estar no modo subjuntivo. Vamos lá. Uma palavra do texto é empregada em sentido metafórico, não é? Fatia, falares, corrompendo, catastrofistas. Vamos lá. Fatia. Está no título. Diz assim: a fatia estrangeira do idioma. Primeiro, quando a gente olha a palavra fatia, a gente já vê aqui que está no sentido conotativo, no sentido figurado, né? Ou seja, esse estrangeirismo, não é? Esse estrangeirismo, o estrangeirismo é uma fatia do idioma, tá? Então, a gente verifica aqui que está metaforizando, não é? Ou seja, essa fatia que é pequena desse estrangeirismo, a fatia estrangeira do idioma, né? Esse estrangeirismo é uma fatia do idioma. Ou seja, ele está vendo isso, semelhança entre isso e isto. Analogia, fazendo uma analogia. Ou seja, significa dizer que é algo pequeno, tá? Então, isso aqui é a resposta. Vamos ver os demais. Falares, segundo parágrafo. Olha aqui. Segundo os que temem a decadência do idioma, os falares populares, primeiro, isso aqui é denotação, sentido real, tá? Vamos ver o outro. Vou logo olhar as outras falares, corrompendo o quarto parágrafo e a outra no quinto, para não estar voltando tanto. Corrompendo-se. Apesar do que diz os que têm medo da decadência do idioma, é preciso dizer que o português vai muito bem, não está decaindo, não está ameaçado de desagregação, nem está corrompendo-se. Esse corrompendo-se aqui é no sentido de que, ou seja,
ele mantém-se puro, ele não está corrompendo, ele não está sendo corrompido pelo estrangeirismo. Aí o outro é o quê? A questão do erro é um pouco mais complicada do que querem fazer crer os catastrofistas. Ou seja, o pessoal que está fazendo o quê? Uma catástrofe. Professor, isso aí não é uma figura de linguagem? O que eu posso dizer aqui, ó, se a pessoa está dizendo, os catastrofistas, é um exagero. Eu poderia dizer que isso é uma hipérbole, mas não é uma metáfora. Então, a questão 20 é fatia, tá? Então, gente, está aqui o gabarito da prova, as questões que foram anuladas, não é? E aqui aproveito para agradecer, não é? A presença de vocês, porque eu sei que vocês vão assistir a este aulão que vocês me pediram e eu resolvi fazer gratuitamente. Então, eu espero ter contribuído. Se você gostou, eu vou voltar aquilo do início. Faça o seu comentário, deixe um likezinho, dê um likezinho, né? E se inscreva no canal. Eu vou fazer muito material para colocar neste canal que eu vou começar a trabalhar muito com o canal, tá? Então, boa prova e fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima, tá? Então, vamos lá. Vou parar aqui, ó. Beijinhos. Tchau, tchau.